Ai, agora eu tenho que entrar no meu clima aqui. Transformar na Nádia Lourenço. Ei você, tudo bem? Eu sou a Nádia Lourenço, esse é o canal Menos é Agora e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transição capilar e minimalismo. O que isso tem a ver? Como que uma coisa ajuda a outra? Recentemente eu passei por uma transição capilar, eu vou te falar daqui a pouquinho. Não saia daí se você está se permitindo passar pela transição cacheada ou grisalha, enfim. O que tem a ver com o seu cabelo aí, se você está passando por isso, fica aqui comigo que esse papo vai ser bem legal. Quero começar te falando um pouquinho da minha história com a transição capilar. Antes de eu ser mãe, eu a minha vida inteira alisava o cabelo, já passei tudo enquanto a escova progressiva, formol, seja lá o que for para poder alisar o cabelo. Eu nem sabia como era o meu cabelo mais natural. E aí eu decidi engravidar. E eu entrei em pânico porque, pelo menos naquela época, hoje eu não sei, mas esse tipo de procedimento não era bom para o bebê. Então eu teria que ficar quase que obrigada a, enfim, sem fazer nada no cabelo, né? E aí eu resolvi começar o meu processo de transição capilar, ou seja, começar a conhecer o meu cabelo. Naquela época eu ainda não era minimalista, não conhecia o termo, não estava, né, não tinha estudado, enfim. Mas decidi, a maternidade foi um grande empurrão para mim nesse quesito. Ok, foi fácil? Não foi. É muito difícil, né? A gente se olha no espelho, não fica legal, né? Você que está passando sabe do que eu estou falando. As pessoas julgam muito, falam muito. Não é uma fase fácil, mas para mim, né? Pouco tempo depois eu engravidei também, então acabou que vieram outras prioridades. Só que aí nesse meio tempo, fui mãe, minha menininha, né? Minha bebê, e eu conheci o minimalismo. E o que ele tem a ver, né, com essa parte de transição, né? E hoje em dia, agora que é o grande fundamento para mim, né? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais você sabe quem você é, o que é importante para você ou não, fica tudo muito mais fácil, né? É o autoconhecimento relacionado ao seu cabelo, sua cor, né? Corte, textura, enfim. É você se aceitar. Esse é um dos pilares do minimalismo, é você saber quem você é, né? E isso envolve tudo, desde as suas ações, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, até a sua aparência. E aí, um tempo depois, né, que eu concluí a minha transição cacheada, começaram a aparecer alguns fios brancos. E aí eu me peguei de novo naquele dilema, puxa, eu vou ter que ficar de mês em mês ou de 2 em 2 meses no salão para poder pintar o cabelo. Eu já tinha ficado a minha vida inteira alisando o cabelo. Falei, é isso que eu quero para mim? Não é, não era isso que eu quero para mim. Eu cheguei a pintar umas 3 vezes, praticamente a cada 6 meses, ou seja, uma vez por ano eu pintava para esconder os brancos. Mas eu nem sei te falar o porquê que eu fazia isso. E aí o minimalismo entrou na minha vida há 3 anos atrás, e essa decisão minha de parar de pintar veio junto. E quanto mais eu me conhecia, quanto mais eu olhava para dentro, né, não via sentido em pintar por pintar, em pintar porque é feio, é velho uma mulher de cabelo branco. Tudo isso que todo mundo fala, você que está passando por essa transição, certamente escuta. Só que esse fato de eu realmente saber quem eu era e o que eu queria, a opinião das pessoas ficou cada vez menos importante para mim. E a minha era. Até porque tudo tem volta, né? Ok, se eu passasse por um acaso pela transição grisalha e não gostasse, eu pintava e estava tudo certo, né? Mas quem teria que tomar essa decisão era eu, e não as pessoas, as amigas, né? E um fato muito interessante é que uma amiga minha muito próxima, na época que eu comecei, né, há 2 anos atrás, eu concluí recentemente a transição grisalha também. E eu me lembro que quando eu comecei nesse processo, uma amiga minha, amigona minha, virou para mim e falou, me ligou, viu um vídeo meu, falando que eu estava começando nesse processo, né, que eu queria passar por essa experiência que era importante, era essencial para mim. E aí ela me ligou, perguntando se eu estava bem, né, falando que eu estava muito diferente, se tinha acontecido alguma coisa, se eu estava feliz, né? E eu nunca tive tão certa. Então,
Pode ser que talvez as pessoas estejam achando que você está doida, né, que você, né, te critiquem de alguma forma, mas é muito importante essa relação dessa decisão, porque não é uma decisão fácil, ainda mais pra gente mulher, isso envolve muita coisa, né? O nosso cabelo, ele envolve muita coisa, autoestima e tudo mais. Mas eu quero dizer que talvez sim apareçam pessoas para te desencorajar, para falar que você não tá bonita, para falar que isso é loucura, perguntar se você tá doida, se você tá bem, como foi o meu caso. E quanto mais você se conhecer, quanto mais certeza você tiver, né, faça por você. É muito importante a gente ter algum apoio, né? No caso foi o meu marido, e eu me lembro que de algumas vezes que eu tinha surtado assim, falando, não, eu vou pintar, não vai dar certo. Ele fala, poxa, mas já passaram tantos meses, né? Você vai voltar atrás e tal. Então, é importante a gente saber de qual a opinião de quem realmente faz sentido. A opinião de quem está indo a favor ou contra aquela nossa decisão, né? Porque assim é o minimalismo, né? Nós escolhemos nadar contra a maré, é sempre assim, né? Tanto com relação à compra, às nossas escolhas, a gente vai estar sempre na contramão do mundo. Isso não é fácil, mas se a gente tiver um objetivo e nos colocarmos em primeiro lugar, a nossa saúde, a nossa beleza, a nossa opinião em primeiro lugar, isso ajuda demais e foi o que me ajudou. Então eu quero te encorajar, você que está passando por isso, escreva para mim aqui nos comentários. Eu, após 2 anos, eu cortei o cabelo e praticamente não tenho mais tinta também. Deve ter um ou outro cachinho aqui, mas assim, 100% de transição grisalha, 100% de transição cacheada, né? Hoje eu sei cuidar do meu cabelo, hoje a opinião de ninguém me importa. Amanhã, se eu mudar de ideia, eu aliso, se eu mudar de ideia, eu pinto de vermelho ou de rosa e tá tudo certo. Mas é importante que você tenha seu foco, é importante que você acompanhe pessoas que já passaram por isso, por esse processo, né? Tem muita gente boa por aí, cacheada, grisalha, que vai te incentivar, quanto mais você vê fotos de pessoas que passaram por isso, né? Que conseguiram vencer, porque não é fácil, não é da noite pro dia, é uma escolha importante, mas que vai mudar totalmente assim a sua vida, sabe? Então siga pessoas, acompanhe pessoas que passaram por isso, que entendem desse assunto, né? E não fica aí dando muita bola para quem não sabe o que está falando, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que tem um cabelo liso falar de quem tem cabelo cacheado. Enfim, escolha certo assim as pessoas para você seguir. Certamente elas vão te incentivar, vão te apoiar. E não desista, tá? É um caminho difícil. No meu caso, foram 7 anos. Mas valeu muito a pena. Hoje eu sei quem realmente eu sou. Hoje, como eu falei, a opinião de pouquíssimas pessoas importam, né? E quando elas percebem que a gente está num caminho que vem de dentro, acaba que elas escolhem, né, parar de falar, parar de criticar ou incentivar mais a gente, assim. Então coloque aqui. E essa pandemia, só pra gente finalizar, ajudou muito, né? Eu tenho visto vocês também, acredito eu, muitas artistas, muitas mulheres novas, né, jovens e com mais idade também, que decidiram, meio que por livre e espontânea pressão, né, nessa pandemia, mas assumirem ser de verdade. E é isso que eu quero dizer pra você, vale muito a pena, não desanima, tá bom? Um beijo, a gente se vê!